de João, no capítulo 5, que eu li para vocês, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 5, versículo 8: então disse-lhe Jesus: levantai e toma o teu leito e anda. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se Jesus está mandando alguém levantar, e o profeta Isaías também, porque com certeza tinha alguém deitado, com certeza tinha alguém dormindo. Glória a Deus. O texto sagrado diz assim, ó, capítulo 5 de João: e passado todas essas coisas, ponto, havia uma festa em Jerusalém, e Jesus subiu para a festa. O texto vai dizer: e lá na festa havia um tanque, em hebraico chamado Betesda, no qual tinha 5 alpedes, e lá jazia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos e toda doença que tivesse. Agora eu fiquei pensando, que festa é essa? Porque o texto diz que Jesus foi para a festa. Aleluia. Que tipo de festa é essa, irmão? Que nós vamos para uma festa e chega lá tem um doente, chega lá tem um cego, chega lá tem um coxo, chega lá tem um paralítico. Olha só que festa que Jesus foi. Mas o texto sagrado diz que Jesus subiu para a festa, e Ele está aqui nessa noite. O texto sagrado diz que o tanque estava lá. Tanque esse, só para conhecimento dos irmãos, que tem dono, que hoje lá em Jerusalém é um patrimônio histórico, uma casa que foi tombada, que lá naquela casa, naquele terreno havia um tanque. Por isso que o nome se chama Casa de Misericórdia, porque a casa, o tanque era dentro da casa. E de quem era esse tanque? De um homem chamado Joaquim e de uma mulher chamada Ana. Seu Joaquim teve duas filhas. O nome da primeira era Maria Salomé, que teve um filho. O nome da segunda era Ana, mãe de Jesus. Lá na frente o texto vai dizer assim, ó: e Jesus sabia que o homem estava ali há 38 anos. Como é que Jesus sabia? Qual é o neto que não vai na casa da avó aqui? Nenhum? Nenhum vai. Você não vai na casa da avó, não? Então, se lá tivesse um tanque, você não ia conhecer. Mas a maioria dos netos aqui, eles vão na casa da avó. Então, por isso que o texto diz que Jesus sabia que ele estava ali há tanto tempo. Por quê? Porque aquele tanque era da avó de Jesus. Aí quando Jesus chega naquele tanque, a Bíblia Sagrada vai dizer que havia um homem que estava ali enfermo há 38 anos. Glória a Deus. Esperando o movimento das águas. Sabe por que muita gente não é abençoada na casa de Deus? Sabe por que muitos crentes não saem da casa de Deus com a sua cura, com o seu milagre, com a restauração da sua família? Porque ele fica esperando um agitador, alguém que agite as águas, um pregador que faça todo mundo pular e correr, pular pelos bancos. Sabe aquele cara que só vem fazer barulho e não tem palavra de Deus? As pessoas ficam esperando isso. Agora, quando vem alguém que prega a palavra de Deus, que fala o que Deus está mandando, aí muita gente fica até olhando com cara feia para nós. Aí deixa eu te dizer uma palavra: eu não estou aqui para agradar o homem, não. Eu vim aqui para servir a Deus. O texto diz que havia vários paralíticos ali. Louvado é o teu nome, Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que só um recebeu a sua cura. O texto diz: cego, esperando o movimento das águas. Ia ver quando? Quando é que o cego vai ver o movimento das águas? Nunca, porque ele era cego. Mas ele escutava. Quando ele escutava o barulho das águas, ele tentava ir. Mas o texto vai dizer que ele não conseguiu ir. Agora escuta isso aqui, irmãos. Havia paralíticos, coxos, mão ressecada, todo tipo de enfermidade. Jesus chegou na festa. Jesus chegou. Você entendeu? Glória a Deus, quando eu disse a primeira vez, Jesus chegou na festa. Você entendeu? Glória a Deus, quando eu disse a primeira vez, Jesus chegou na festa. E a Bíblia
diz que aonde Jesus chega, algo diferente. Não se engane não. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Não se engane não. O cego ele não via, não enxergava, mas ele ouvia. Lembra do cego Bartimeu? Que está lá na beira da estrada. E o texto vai dizer que ele ouviu a falar que Jesus ia passar. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão chegou para ele e disse: ó, rapaz, cala tua boca aí, tu está incomodando o mestre. Mas o texto diz que quanto mais eles falavam, mais ele gritava. Irmão, não dá ouvido a essas pessoas que mandam você calar a boca, não. Não dá ouvido a essas pessoas que não acreditam no teu ministério, não. Não dá ouvido a essas pessoas que só pensam negativo. Tem pessoas que só pensam para trás, irmão. Vamos fazer, será que vai dar? Vai dar em nome de Jesus, meu irmão. Não podemos é duvidar da palavra de Deus. O camarada foi fazer missão com o carro, no meio do caminho o carro dele acabou a gasolina. O tanque, ó, foi lá embaixo. Ele disse: Deus, eu sou teu servo, sou missionário, vou fazer a tua obra. Se tu encher esse tanque, eu vou em nome de Jesus. E o tanque, aí ele disse: não acredito. Aí o tanque baixou de novo. Por que não? Porque ele duvidou. Não duvide não, meu querido. Não duvide da palavra de Deus, não. Porque o texto sagrado diz que ele estava cego. Mas ele começou, ó, olha aqui para mim, ó. Aqui, ó. Não chegava nada. Aí Jesus chega para ele e diz: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus disse: então fecha. Aí ele saiu assim, ó. Ele saiu vendo, meu querido. Por quê? Por causa de uma palavra. Você quer ver? Então veja. Você quer ver que a sua família seja abençoada? Vai ser abençoada em nome de Jesus. Você quer que o ano que vem o seu marido esteja adorando a Deus aqui? Ele vai estar aqui. Eu quero que a minha filha volte para os caminhos do Senhor. Ela vai voltar em nome de Jesus. Eu quero que Deus entre com providência na minha casa. Ele já entrou em nome de Jesus. Aí Jesus chega lá, irmão, e ninguém vê, ninguém percebe. Sabe por quê? Porque estavam esperando o movimento, estavam esperando o barulho. E nem todo barulho é de Deus, não. Nem todo barulho é de Deus, meu filho. O texto sagrado vai dizer que Jesus chega por trás da multidão e ninguém escuta Jesus. Jesus agora começa a ter um diálogo com aquele homem. E o homem começa a conversar com Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha dentro do tanque. Deus maravilhoso. Olha, escuta, presta atenção no texto. Porque quando eu vou descer, desce outros antes de mim. Aleluia. Você que você está glória a Deus. Irmãos, ninguém vai passar na tua frente, não. A bênção de Deus é sua. A porta que Deus abre é sua. Satanás não vai roubar a sua bênção nessa noite, não, meu querido. O que Deus me trouxe para ir aqui, Ele já te deu em nome de Jesus. Ele disse: olha, desce outro antes de mim. E eu não consigo. É por isso que eu estou aqui há 38 anos. Jesus olha para ele, irmão. Porque tem hora que se Deus não olhar para nós, é só misericórdia dele. Se Deus não tiver compaixão da gente, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não estaríamos nem aqui hoje. Mas Jesus olha para ele, irmão Caleb, e diz: toma a tua cama e vai. Aquilo que ele ficou deitado ali, ó, 38 anos em cima de uma cama, e ninguém foi lá conversar com ele, ninguém foi lá dar uma palavra de consolo, ninguém foi lá fazer uma visita a ele. Porque tem gente, irmão, que ele quer ser visitado. Pergunta a ele aí, ó: tu já visitou alguém? Pergunta pro teu irmão aí: tu já visitou alguém esse ano?
Tu já fez alguma visita esse ano? Mas ele quer ser visitado. Se você não for visitado, ele fica beiçudo. Se você não for visitado, ele fica beiçudo. Às vezes não quer nem vir mais na igreja. Aí você tem que ir lá. Eu escutei uma palavra esses dias que o pastor Claudio falou. E tem crente que a gente tem que carregar ele até o céu. Porque senão ele nem na igreja não vem. Quantas pessoas, irmãos, estão nessa situação? Nunca visitaram ninguém. Mas se você não fazer uma visita, a pessoa acha ruim. O mendigo, o moço estava lá 38 anos, sofrendo, passando por dificuldade. E, meu irmão, vou falar uma coisa aqui para vocês. Você quer saber o que é dificuldade? Você quer saber o que é? Você acha que você passa luta? Você acha que você tem provação? Você acha que você tem dificuldade? Você quer saber o que é um pouquinho de dificuldade? Vá visitar a irmã a Maria lá, a irmã Maria, a esposa do irmão João. Converse 10 minutos com ela, ela está ali, ó. Vai lá que vocês vão ver o que é dificuldade. Mas quando eu chego lá, ela está feliz, glorificando a Deus. Está até falando de ministério. E meio a luta, e meio a dificuldade, ela está glorificando a Deus. Vai ter um bando de crentes chorando que ele leva uma topada no dedo. Fica chorando, churumingando, se lamentando. Meu irmão, para com isso, tu é crente, tu é servo de Deus. Não tem prova nenhuma que vai bater um cristão não, rapaz. Seja um crente. Não seja um beberrão, não, um chorão. Reclama de tudo, chora de tudo, nada dá bom, nada presta. Glorifica o nome de Jesus e diga: Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado por esta aprovação, porque eu sei que o Senhor está me capacitando. Aí Jesus está conversando com ele, diz: ó, pega a tua cama e vai embora. O texto sagrado diz que ele pegou a cama e foi embora. E Jesus continuou para a festa. O texto vai dizer isso, que Jesus foi para a festa. E olha quantas pessoas ficou para trás. Porque o texto diz que havia vários, mas somente uma pessoa recebeu. Louvado é o nome do Senhor. E se nessa noite só uma pessoa receber uma bênção de Deus, eu sou o primeiro que vai receber. Eu sou o primeiro que vai receber essa bênção. Tem mais alguém aqui que quer receber? Aí o paralítico, Caleb, presta essa cadeira aí, meu irmão. Aleluia. Presta essa cadeira aí. Presta essa cadeira aí. Irmãos, escuta isso aqui. Presta atenção aqui. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Fica bravo comigo não, viu? A cama estava lá. Aí o paralítico pegou, botou a cama nas costas. O negócio que levava 38 anos, agora ele que está levando. Aí ele chegou na frente da cama. Chegou na frente da cama. Aí alguém olha para ele. Naquele momento pega outro. Alguém olha para ele e diz: aleluia. Alguém olha para ele e diz: rapaz, solta essa cama aí, ó. Aleluia. Ele disse: por quê? Choramando e cantando. Porque hoje é sábado. Meu Deus, aleluia. Amanhã é domingo, né? O que eu tenho a ver com isso que hoje é sábado? Eu carreguei essa cama há 38 anos. Faz a conta. Meu Deus, aleluia. Ele carregou aquela cama. Aleluia. Aleluia. 38 anos. Em cima da cama. Agora, o primeiro sábado que ele carrega a cama, alguém quer questionar. Ah, hoje é sábado. Ele disse: amém. Amanhã é domingo e depois é segunda. E essa cama aqui, ó, ele era 38 anos. Isso aqui é a prova de que Jesus ainda faz milagre. Obrigado. Olha só, irmão. 38 anos deitado na cama. O primeiro sábado que ele colocou a cama e levou, já foi os murmuradores, os escribas, os fariseus. E na casa de Deus às vezes é assim. É desse jeito aí, irmão. Só aparece para incomodar. Não
não aparece para ajudar, mas aparece para querer atrapalhar. Mas eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que aqui só tem pessoas para somar e não para se dividir, para somar o reino de Deus. E ele continuou carregando a cama dele. O texto sagrado vai dizer que Jesus encontrou com ele de novo lá na festa. E diz: olha, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Voltamos lá para o texto do profeta Isaías. O texto sagrado vai dizer no capítulo 10 que Deus, se o povo não se convertesse, Ele ia vir contra eles. Se eu e você, irmãos, não mudarmos as nossas atitudes, não colocarmos a nossa vida no altar, Deus vai entrar com providência na minha e na sua vida. Aquele povo estava vivendo despreocupadamente, sossegadamente, achando que nada de mal ia acontecer. Deus usa o profeta Isaías. Eles não ouvem o que Deus falou. No capítulo 29 do profeta Jeremias, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva esse mesmo povo que Deus estava alertando para o cativeiro babilônico. Você está entendendo a palavra de Deus? Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? E se você não mudar de atitude, se você não mudar de vida, Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira que você nem imagina. Deus vai começar a pegar gente aqui, mano. E eu vou dizer, não é visitante não, Deus vai começar a pegar os crentes mesmo. Crente sem compromisso, Deus vai tratar com ele. Crente que não quer saber das coisas de Deus, Deus vai tratar com ele. Crente sem responsabilidade, Deus vai tratar com ele. Mas nós estamos vivendo uma época tão difícil de pegar a palavra de Deus, tão difícil de viver o Evangelho, que você faz uma coisa aqui, fala uma coisa aqui, as pessoas fazem outra lá. Não é para fazer isso. Saiu da porta para fora, já está fazendo. Não pode acontecer isso. Saiu daqui para fora, já está fazendo. Um bando de pessoas rebeldes. E o pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Apocalipse capítulo 22 diz que nenhum feiticeiro herdará o reino de Deus. Então nessa noite, meu querido, minha querida, escute a palavra de Deus. Você que está aí, pensando que você está tudo bem, você acha que não vai acontecer nada, ou que não está acontecendo nada, eu quero te dizer nessa noite: muda de vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que o texto diz, irmãos. Capítulo 10. Porque daqui a 1 ano e dias virei a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vítima se acabará e não haverá colheita. Não haverá colheita, porque a vinha se acabou. Deus está dizendo: olha, se vocês não se converter, as bênçãos vão acabar para vocês. O meu livramento vai acabar para vocês. Deus Santo e Poderoso. A Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio capítulo 28 que fala sobre as bênçãos. Mas se a gente for fiel a Deus, porque se a gente não for, não tem bênção. Deus só abençoa quem é fiel a Ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que nós encontramos muita gente andando por aí de cabeça baixa, triste, moribundo? Porque não são fiéis a Deus. Porque não são fiéis à congregação. Porque quando se é fiel a Deus, Deus honra. Quando se é fiel à igreja, Deus abençoa. Irmão, ninguém vence a Deus. Tudo que você fazer no reino de Deus, você vai ser abençoado. E ainda que Ele não abençoe,
Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Quer que eu fale mais? Para você dar glória a Deus? Por mais que Deus não me abençoe e você, nós temos a obrigação de falar de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: olha, foi-me imposta essa obrigação de anunciar o reino de Deus, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Por mais que Deus não faça nada por mim, por mais que Deus não me abençoe, mesmo assim eu tenho a obrigação de pregar a palavra de Deus e falar aquilo que Deus manda. Quer mais? Segure aí, ó. Profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que não haja trigo, ele disse: olha, todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu Deus, Amém? Deixa eu traduzir esse versículo para você. Ele diz: ainda que não haja trigo, pão, ainda que não haja vinho, alegria, ainda que não haja azeite para curar as feridas, ainda que não haja roupa, ainda que não haja mantimento, irmão, ainda que falte tudo na sua casa, ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Era isso que Deus queria daquela nação de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Que o povo adorasse a Ele, que o povo bendizesse o nome dele, mesmo naquela situação que eles estavam vivendo confortavelmente. Aí é que deviam adorar a Deus. Mas tem pessoas, irmão, que quando Deus abençoa ele some da casa de Deus. Você não vê ele mais nunca na igreja. Rapaz do céu. Pede o ano inteiro. Quando Deus dá uma bênção para ele some da congregação. Você não vê ele mais nunca. E tem um bando de gente aí andando atrás de bênção. Pensa daqui, pensa dali. Mas quando Deus abençoa ele esquece quem foi que abençoou ele. Tem pessoas que só querem o dom, a bênção, mas não quer o dono da bênção. Não quer o abençoador. Aí Deus vê as pessoas despreocupadas e disse: Isaías, tem alguma coisa errada com aquele povo. Por que, Senhor? Aquele povo está muito sossegado, rapaz. O povo lá do Getsemane está muito calado. Ninguém está dando glória a Deus hoje. Aquele povo está muito quieto. Aquele povo está... Aí Deus: eu já sei, eu já descobri. Porque eles estão abençoados. Não precisa de nada. Tem tudo. Tem fartura. Aí estão despreocupados. Porque é na dificuldade que a gente busca Deus. É na prova que o crente busca Deus. Porque quando está tudo bem, ninguém procura Deus. Mas quando tem uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é procurar Deus. Prova disso é que todas as vezes no início do culto, sempre vem um papelzinho: ora por fulano, ora por ciclano. Não é assim? Aleluia, louvado é o nome. Eu nunca vi ninguém mandar um pedido de oração, ó, fala para o irmão orar, porque Deus me abençoou e eu recebi tantos milhões. Duvido. Caladinho na rua, sossegado, né? Mas graças a Deus que aqui tem gente fiel. Tem gente fiel. Esse dia Deus levantou uma irmã, né? Vou ter que contar isso aqui, irmã Leni. A irmã Leni estava preocupada de pagar o pregador. A irmã chegou e aqui o dia do pregador. Não vou falar quanto que foi, mas foi muito dinheiro. E ela pagou o pregador. Chegou para minha esposa e disse: aqui, ó, o irmão Geraldo vai saber o que fazer com esse dinheiro. Entregou na mão. Esses são os remanescentes fiéis a Deus. A Deus crentes fiéis aqui nessa noite. Então, minhas amadas, o texto sagrado está aqui, ó: levantai vós mulheres, que viveis despreocupadamente. Se você vive despreocupadamente, menino, se você vive uma vida sem comunhão com Deus, se você vive uma vida sem compromisso com Deus, eu tenho uma palavra para você nessa noite: levantai-vos.
Se coloca de pé. Toma a tua posição. Você é mulher de Deus. Deus chamou para você servir a Ele. Aleluia, Jesus. Não fica nessa situação não. Se coloca de pé e diz: Senhor, eis-me aqui. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que for, mas eu sou crente palmeira. Meu Deus, Aleluia. Escuta isso aqui, irmãos. A palmeira, o que ela tem de altura para cima, ela tem de fundura para baixo. O primeiro tsunami que teve no Haiti, se não me falha a memória, acabou com tudo. Não ficou uma casa de pé. Sabe qual foi a única coisa que permaneceu e está lá até hoje? A palmeira. O vento veio, a chuva, o temporal bateu nela. Ela foi até o chão. Mas depois que passou a tempestade, ela se levantou. Eu pensei que glória a Deus ia ser maior. Eu pensei que glória a Deus ia ser maior. Eu pensei que a adoração ia ser maior. Porque eu estou falando para você que pode vir a tempestade que vier, pode vir a aflição que vier, pode vir a enfermidade que vier, pode vir a dificuldade que vier, pode faltar o dinheiro que for, mas você está firme na presença de Deus. Seja um crente bananeiro. O pé de bananeiro, se você cortar ele, depois ele nasce de novo. O crente tem que ser assim, irmão. Tentou te dar uma rasteira, galera? Levanta e se coloca de pé, porque tu vai dar fruto de novo. Tentou te prejudicar? Se coloca de pé, porque Deus vai te abençoar de novo em nome de Jesus. E outra coisa, irmãos, eu vou falar aqui para vocês. Quando o profeta Isaías mandou se levantar, igual Jesus falou, é porque tinha gente deitada. E se tinha gente deitado, é porque estava dormindo. E se estava dormindo, é porque estava com sono. E eu quero dizer nessa noite que Deus vai te despertar desse sono espiritual. E vai mandar você se levantar e você vai se colocar de pé hoje no nome de Jesus. Você pode adorar a Deus nessa noite? Eu vou deixar você adorar a Deus 1 minuto aí. Eu vou deixar você ser grato a Deus por 1 minuto, porque Deus tem abençoado a sua vida nesse momento. A unção de Deus está neste lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite, irmão Saúl. Eu estou até com vontade de dar uns pulos aqui hoje. Quem está sentindo a presença de Deus aí, agora Deus nesse lugar. Você está sentindo a presença de Deus aí? Eu vou deixar você adorar a Deus. Porque o negócio está esquentando aqui, irmão. Aleluia. Cadê o povo do aleluia? Cadê os irmãos que consagraram a sua vida? Cadê o povo que orou 15 dias para este congresso? E as irmãs aí que estão despreocupadas, você pode levantar sua mão nessa noite e adorar a Deus e dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Eu sei que tem mãe que chorou, irmão, aqui. E está chorando até hoje pela situação que está passando. Mas ela está ali, ó, sentada, louvando e adorando ao nome de Jesus. Luta não tira crente da presença de Deus, não, irmão. Luta não afasta crente da presença de Deus. Situação financeira não afasta crente da presença de Deus. Preocupações não afastam ninguém da presença de Deus. Fofoca, fuxico não apaga ninguém da presença de Deus. Sabe o que tira o
Porque quando a nação de Israel foi levada cativo, no capítulo 29 do profeta Jeremias, esse mesmo que Deus falou, o texto sagrado diz que em vez de eles diminuir, o texto diz que eles se multiplicaram. O profeta Jeremias diz: ó, multiplicai-vos-eis ali e não diminuais. Sabe o que eu entendo, irmão? Que é na prova, que é na dificuldade que Deus nos abençoa. No momento mais difícil da nossa vida, Deus chega e nos abençoa. O apóstolo Paulo estava uma vez reclamando, sofrendo com ele, disse: Senhor, eu não aguento mais esse espinho na minha carne. Jesus chega para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Você só precisa disso na sua vida. A graça de Deus na sua vida. Se você tiver a graça de Deus na sua vida, pode vir a tempestade que vier. Pode se levantar o inferno contra você. Mas você serve um Deus que pode todas as coisas. Eu quero nessa noite que você se coloque de pé. E eu quero dizer para você nessa noite que entrou despreocupado, que entrou deitado, que entrou desanimado. Eu quero te dizer que Deus está te fortalecendo nessa noite. Deus está renovando as forças de alguém aqui nessa noite. Você pode até estar pensando: